Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a tua trajetória. Conta da onde você veio, conta de onde você é, conta qual foi sua primeira profissão, o que você fazia da sua vida antes de ser QA. Vamos ouvir um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu trabalhava na Volkswagen, né? Lá no setor de web marketing, né? Então, onde lá era tipo, faz tudo, né? Desde trabalhando com o pessoal de promoção, com o pessoal do web, com o pessoal de eventos, pessoal de compras, né? É uns bons tempos, né? Eu passei os bons tempos na Volks. Na verdade, assim, é só para deixar claro para todo mundo que o mundo de montadora é um mundo completamente à parte. O Henrique é prova porque ele trabalhou na Mercedes, né? Então, E eu então trabalhava na parte de TI. E mesmo assim é, era tudo muito diferente. era muito diferente, né? Tipo, montadoras, eu não sei hoje em dia, tá? Mas eu tô falando, antes era uma coisa muito própria, né? Então era tudo muita coisa proprietária deles, era o jeito deles, era o fluxo deles. E, cara, eu vivi nessa bolha de montadoras por anos, né? Por anos, assim. Depois disso, os dois chefes que eu tinha na Volks tinham aberto uma agência. Eles, para atender justamente outras montadoras, eles me chamaram, fui lá trabalhar com eles. Trabalhei também uns bons anos, né? Porque, assim, uma bolha dentro da bolha. Então, aí um dia a agência fechou, porque a pessoa que tinha todo o contato com as montadoras resolveu se aposentar. Enfim, as montadoras estavam mudando, a Volkswagen, no Forma de caso, a contratação, né? Audi. Estavam, assim, o pessoal mais velho estava se aposentando, entrando uma geração mais nova. Essa geração mais nova não queria mais saber do contato que a gente tinha, né? Que era tipo, isso era muito de montadora, né? O pessoal mais velho, conversar com o pessoal mais velho, entra o novo, tá com a patota dele, não vai querer a patota antiga, e é assim que é o mundo dos caras, né? E aí, simplesmente chegou uma hora que não valia mais a pena, né? Daí eu fechou a agência, e aí eu estava preparado para mudar para o Canadá, até na época antes da pandemia, né? Então eu tinha arranjado um emprego como instrutor de arte marcial lá, tava tudo ajeitado e veio a pandemia. E ferrou os meus planos. A O pandemia cara foi da um academia momento não, decisivo. foi, a cara da academia simplesmente falou, cara, não tem jeito, tá tudo fechado aqui, fica aí. Aí eu falei, e agora, né? O Tipo, que eu porra, faço mano, da minha vida? tipo, pô, tem que dar um jeito, né? Aí eu, como o Henrique era o meu aluno na época, né? Antes da pandemia, até antes mesmo dele do Canadá, a gente tava falando de tecnologia, acho que se eu não me engano, foi até uma entrevista que eu fiz com você na época, né? Que eu lembro que você falou que você trabalhava, Isso, você veio você não tinha perguntar problema. sobre. Enfim, aí ele me falou sobre a área. Na época, eu falei, me interessei, né? Porque eu tava vendo tudo que eu poderia fazer para tentar voltar assim ao mercado, né? Porque, como eu falei, eu estava no mercado que era muito fechado, que é de montadora. Então, se a gente olhar bem, nas montadoras são poucas, né? Então, vai que era Audi, Volkswagen, Fiat, GM, enfim. São poucas montadoras, e as montadoras meio que tem meio que um preconceito quando você está vindo de outra, né? Você trabalhou lá. Entendi. Esse Eu que não, lembro disso. Eu mas lembro disso. tem Eu, isso. eu lembro que teve uma vez quando eu, Volkswagen. no meu onboarding lá na Mercedes, quando entrei para estágio na Mercedes, eu lembro que entrou um cara junto comigo, né, que era para ser, sei lá, gerente, alguma coisa assim, mas ele era da Volkswagen. Aí quando falavam que ele era da Volkswagen, todo mundo olhou meio assim, tá ligado? Falou, nossa, tipo, Mas é olha, mó, a Volkswagen é foda. Então, assim, era legal, era divertido, era divertido. Eu gostava de trabalhar lá. Aí eu comecei a estudar, né? Óbvio que eu tinha que estudar. Comecei a ir atrás, aí fazendo a primeira pergunta, Você qual que falou foi o pra meu... mim que você tinha alguns amigos que trabalhavam na área de tecnologia, mas não era QA, né? Sim, não, então, eu tinha vários amigos, tenho, né? Vários amigos que trabalham na área de tecnologia, principalmente desenvolvedores, né? Eu até mantenho contato com eles até hoje, né? Inclusive, a gente tem um grupo de Street Fighter que eles estão lá e a gente fica trocando ideias às vezes sobre. Mas, assim, a área de QA que mais me interessou, porque muita coisa, assim, parte da área eu já meio que fazia na Volkswagen, então, tipo, pô, mano, eu sempre cuidei da qualidade dos meus projetos lá, sempre, tipo... Meio que QA, meio que qualidade, teste é uma coisa que a gente faz meio inerente, né? É meio que inerente às coisas que a Exatamente, gente faz, né? Tá no seu dia a dia, no final das exatamente. contas, mesmo você não É, estando na área, né? então, mas que nem eu tinha falado, era um mundo, assim, próprio, mas, assim, como eu tinha várias responsabilidades sobre, principalmente, pô, às vezes tinha projetos, sei lá, configurador de carro da Volkswagen, a primeira versão, eu tinha testado na época, mas, Sim. assim, sem entender conceito de QA, sabe? Não tinha, cara, tipo, mas era... Não é como se Eu você tinha, trabalhasse com qualidade teste, né? Era só parte de algum fluxo que era tinha uma lá, parte, né? algum fluxo que tinha lá e o pessoal fazia, os jogos também, enfim. Eu falei, pô, não, me interessou, né? E a parte de desenvolvimento eu achei que era um pouco mais complicado. Eu falei, pô, vou tentar por essa área que pelo menos parte do fluxo eu tenho alguma ideia do que fazer. Eu consigo, que esse dia a dia, eu conversar, eu saber
eu saber testar, eu sei quando um produto tá ruim, quando um produto não tá ruim. Tipo, porra, mano, eu era responsável por isso. Então, isso me encorajou a estudar, né? Aí, obviamente, respondendo lá a pergunta, que eu esqueci o nome de quem fez, qual que foi o meu primeiro desafio, foi tipo, não tinha nada, né? Era mato. Então, quando eu bati muita cabeça, porque indo atrás de coisas e errando, né? Tipo, era coisas que eram, cursos que eram ruins, ou cursos que eram defasados. E só pra vocês É, entenderem aí um pouquinho da linha do tempo, né? Tipo, o Joe, ele chegou pra mim, ele perguntou o que que eu poderia, né? Tipo, o que que eu fazia, né? Como que funcionava, né? A gente sentou, conversou sobre isso. Aí o Joe, ele perguntou, tá, mas e aí, o que que eu estudo? é bem isso aí. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó, você vai estudar XYZ. Tipo, eu acho que eu falei pra você estudar teste automatizado com Ruby, na época fazia mais sentido, hoje em dia nem tanto. E falei, cara, vê isso daqui, né? E comecei a apontar as coisas pra ele. Por que que acontece, né, pessoal? Só pra pessoal entender também meu lado, muita gente às vezes vem, mesmo na época que não existia Lume, nessa época a Lume não existia, que era 2020, aí comecinho de 2020, final de 2019, eu tinha já trazido muitas pessoas para dentro da área, né? O Xandinho, que você conheceu, que é o meu cunhado, o Gui, que é o primo da Bru. Então, eu tinha outros amigos que eu tinha trazido para a área de QA. Só que, gente, de 10 pessoas que vinham me perguntar, uma fazia o que eu falava. E aí o Joey, o cara era da área de marketing, ele trabalhava com outra coisa que não tinha nada a ver, taekwondista, não sabia nada da área de tecnologia no geral, assim, tipo, nunca tinha estudado, nunca tinha trabalhado com isso. Eu falei, esse cara ele só tá querendo medir a temperatura da água, né, ver qual é. Só que eu comecei a passar as coisas pra ele, só que eu passava as coisas pro Joey e ele me voltava com dúvida. Eu falei, caraca, o cara tá afim. Pode continuar. Pode continuar. Foi basicamente assim que eu me lembro, pelo menos. Então, aí eu comecei a estudar, evoluir, né? Tipo, estudava bastante, bastante de verdade, né? A gente lembra, né, que às vezes a gente faz X, eu fazia X vezes 1 milhão, porque eu tentava ir muito além, eu tentava quebrar a cabeça, ver o que está acontecendo, o que isso não está acontecendo, né? E principalmente automação de testes, né? Eu comecei a focar em automação de testes, que é uma coisa que eu comecei a gostar desde o começo, né? Eu falei, pô, mano, é legal isso, né? É interessante. E Doido, isso né? pode é bem diferente, né? Aí comecei a criar uns projetos, e meus projetos foram evoluindo, e aí, o fatídico dia, quando eu achei que eu estava pronto, né? Falei, não, agora eu acho que pelo menos eu tenho o básico aqui bem ajustado. Eu comecei atrás de emprego, comecei a fazer as primeiras entrevistas, até a hora que eu consegui uma entrevista, né? Depois de uma entrevista que deu certo, né? Eu entrei na área e aqui estamos, né? É isso Depois aí. de uns bons anos. Aí eu trouxe toda a bagagem que eu tinha antes da Volks, né? Tipo De conhecimentos, né? de Porque conhecimento, né? Do soft skill, de você saber lidar, de você saber ir atrás. Tipo, né, eu sempre fui um cara proativo dentro de qualquer projeto, né? Todos pode falar qualquer chefe meu. Então, tipo, sempre trouxe indagações, cara. Sempre tá muito chato, te pergunta tudo. Sou o cara da pergunta, mano. Não sai sem pelo menos fazer alguma pergunta sobre alguma coisa. Eu sou o cara de levantar a mão, né? Quando levanta a mão, lá vem, né? Aí. é o Zé que levanta a mão. Mas é o cara que. Não, eu sou o chato, mano. Eu sou o É chato que isso. levanta sempre 24 horas levantando a mão pra fazer pergunta. E, cara, estamos aí, né? Assim, tipo, é uma área que eu gosto bastante, né? De verdade. Principalmente, né? Eu consegui focar no que eu queria, que era automação de testes, né? Que era O Henrique partir sabe o quanto que que eu sempre fui, eu sou de verdade apaixonado por automação de testes, trazer soluções, testar o que o pessoal fala que é intestável. Eu falo, não, cara, não é intestável, não, traz pra mim aqui, traz esse bicho aí pra mim, pra você não fazer teste nessa desgraça. Assim, eu peguei desde projetos assim simples a projetos mega complexos, que é o que eu estou hoje na empresa, né? Nosso É projeto é isso. hiper complexo. É. A gente já viu como que é o negócio e, tipo, É. ele é brutalmente complexo, assim, tipo, e é isso aí, né? Hoje, né, eu sou do líder técnico, né, de QA, né, da parte do time de automação, e vou falar que eu tô feliz, né? Não posso negar, né? Tipo, Não é. eu acho que foi uma trajetória que para mim valeu a pena. Óbvio que você precisa estudar e precisa se esforçar, né? Nada vem de graça, né? Não achar que você não fazer, ou não estudar, ou achar que, tipo, alguém vai estar dormindo, o cara olha, ó, você tá contratado, tá, meu irmão? É. Então, não é assim, né?